Meu querido e amado irmãos do nosso Senhor, o Eterno, quero estar relatando o meu testemunho. Os meus pais e eles eram muito pobres nesse meu testemunho, que irei contar, e isto é sobrenatural. Não devemos brincar com o mundo sobrenatural. Eu era apenas um jovem quando tudo isso começou a acontecer. Nunca fui uma pessoa medrosa, e nem tinha medo do sobrenatural, independente se existisse o Eterno, Deus, ou o diabo caluniador, a antiga serpente pai da mentira. Às vezes procurava algo para comer e não tinha. Eu tive que catar reciclagem para poder sobreviver. Mas resolvi fazer um pacto com o diabo. A única coisa que eu queria fazer era mudar de vida. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Nessa minha disposição, a única coisa que eu queria era fazer isto para que eu viesse ter muito dinheiro para poder sobreviver e não ser humilhado. Assim que eu descobri sobre a existência de um pacto, que muitas pessoas falavam, ouvia somente alguns sussurros. A fazer o pacto com o diabo, eu, na minha concepção, ou na minha mente, eu estava certo o que deveria fazer. Na minha curiosidade, como qualquer outra pessoa, desejaria realizar esse tipo de pacto como qualquer outra pessoa queria fazer. Mas ainda eu tinha uma certa dúvida para fazer. Por não saber por onde começar tudo isto, então eu criei coragem e fiz da maneira mais fácil. Ainda não falei o meu nome se chama Rodrigo. Eu estava certo que eu deveria fazer um pacto, mas assim como qualquer outra pessoa que deseja fazer um pacto, eu tinha um terrível impasse, situação aparentemente sem solução favorável. As negociações estão num dificuldade insolúvel, becos sem saída. Qualquer fato ou coisa que dificulta ou impede, embaraço, empecilho. Saber por onde começar, eu fiz da maneira mais fácil. A palavra que eu quero dizer, criar coragem, é um adjetivo que significa o relativo significado de uma pessoa que cria coragem, que se refere que pertence a esta pessoa que toma atitude sem nenhum medo, mas assim mesmo eu fiz o impossível. Isso parece até uma história de fantasia, mas tudo isso é real. O que importa, mesmo assim, depois de várias tentativas, o que importa é que deu certo. Logo eu desenhei um pentagrama no chão. Isso foi uma encruzilhada à meia-noite, que antigamente era uma das horas mais assustadoras. Isso antes das 3 da manhã, assim eu logo, sem demora, eu chamei. Por 3 vezes eu chamei o seu nome. E quando eu iria chamar pela última vez, algo aconteceu naquele lugar. Algo de sobrenatural apareceu na minha frente. Era um homem que apareceu na minha frente e ele estava de pé. Este homem ou este se era de bela aparência. Tinha os seus cabelos longos, e era atraente aos olhos. E admirado com o seu jeito de olhar para mim, eu ainda fiquei admirado, entorpecido, imobilizado por estar com medo próprio. Que experimentou ou experimenta certo imobilismo, decorrente do sentimento de pasmo diante de algo que não se espera, assombrado, admirado, perplexo, e ali com medo. Ainda eu estava com curiosidade e ali criando coragem. Logo eu perguntei se ele era mesmo de fato o diabo. Logo ele, me dando a resposta, ele me respondeu que ele era o próprio diabo. Ele me disse que tinha, e ele me disse que tinha sido interessante a forma que eu invoquei o seu nome, e também a forma da minha invocação. Ele me deu um objeto colocando em minhas mãos, e me mandou que colocasse sobre o meu corpo, e também disse que em breve, que ele firmaria aquele acordo comigo, logo no dia seguinte, aonde eu morava com os meus pais. Ali, na minha casa, aonde eu morava, apareceu um carro em frente à minha porta, da minha residência onde morava. O homem que dirigia aquele veículo, abaixando o vidro do carro, ele logo me chamou. E eu fui em direção àquele homem, porque não sabia o que se tratava. Poderia ser alguém pedindo alguma informação, como de costume sempre acontece com as pessoas. Quando me aproximei, o homem que estava dentro, ele não falou diretamente comigo. Ele não tinha uma boa intenção para comigo, pediu que fosse com ele a algum destino. Assim eu seguindo o trajeto juntamente com ele. Que até aquele momento eu não sabia para onde estávamos indo, já que aquele homem não falava nenhuma palavra. Ele para aquele veículo em um local, pegando algo que estava naquele veículo, manda que eu colocaste uma roupa bonita e aparente para poder se apresentar juntamente com ele. Ali eu me troquei colocando uma roupa como se fosse um terno. Fiquei muito elegante. Aparentemente eu estava bem elegante, e logo sem demora ele me disse bem assim: vamos seguir o nosso destino. Para seguir o nosso destino, não sei para onde estávamos indo. Só sei que estava acompanhando aquele homem, para onde ele estava indo.
Curioso, perguntei para onde estávamos indo. Ele me disse: é uma viagem longa, estamos indo para a capital do nosso país. Não estamos demorando, já estamos para chegar, só falta alguns quilômetros para chegar ao nosso destino. Só sei que deu uma longa viagem, e bem demorada, não sei informar, mais ou menos, que hora que foi a nossa viagem, só sei que foi bastante longa e demorada. Logo chegando, naquela residência, era uma casa muito bem agradável, e tinha também vários lugares como também o seu escritório. E apareceu aquele homem, o mesmo homem, que havia falado comigo no começo do pacto. Ele apareceu novamente naquele local, ou naquela residência, numa daquelas salas onde estávamos esperando. O homem, a qual estou falando, foi o que apareceu na encruzilhada, mas ele estava bem elegante, assim como eu. Ele estava vestido com um terno bem chamativo e elegante, me dirigindo com a sua palavra. Assim ele me perguntou o que eu queria para selar aquele pacto ou acordo que fez comigo. Com a minha voz amedrontada, eu respondi para ele que eu queria ficar muito rico e também ser uma pessoa muito importante na sociedade, entre as pessoas nos dias de hoje. Mas que fosse uma pessoa não muito importante, sem ter que aparecer nas mídias ou nas redes sociais. Nunca fui uma pessoa que gostava de se enturmar com as outras pessoas. Assim ele, me dirigindo a sua palavra, me disse: bem, assim eu a teria conforme desejei. Mas antes, para selar este pacto, eu teria que negar a Yahushua, ou qualquer divindade, que fosse para adorar, no caso o nosso Senhor Pai, o Eterno Deus. Que eu acreditasse somente para dar louvores para Ele. Bom, naquela época eu não ia a nenhuma religião ou igreja, eu não era religioso, então para mim não tinha nenhum problema em negar o nome de Yahushua. Achava que tudo isso seria normal, mas sempre temos uma consequência sobre isso. Dentro de mim eu dizia: onde estava Deus eterno? Na hora que eu mais precisava. É lógico, irmão, que tudo isso era simplesmente um engano de Satanás. Mas eu não importava com isto. Sim, eu falei: não tenho nenhum problema de adorar a quem me ajude e me tira deste buraco. Eu não tinha nenhum problema, achava que tudo aquilo me fazia bem. Ora, como que eu se enganava! Sem demora neguei qualquer divindade ou qualquer religião ou deuses, e logo sem demora assinei aquele pacto que fiz com ele. Explicitando, a palavra significa tornar algo claro, sem ambiguidades ou dúvidas. É o particípio presente do verbo explicitar. Explicitar significa tornar algo claro ou compreensível, e retirar ambiguidades ou duplo sentido. Aclarar, revelar, evidenciar, especificar, exibir, explanar. Explicitando vem do verbo explicitar. O mesmo que esclarecendo, explicando, revelando, evidenciando, desenrolando, determinando, especificando, exibindo, explanando. Exatamente o que eu ganharia dele. E que ele estaria sempre do meu lado como uma família, quando eu precisasse em qualquer situação. E também me ajudar no que fosse necessário. A única coisa que eu precisava concluir era assinando assim aquele pacto com Lúcifer, mais conhecido como Samael. Depois deste pacto foi-me dado muito dinheiro e se tornei um homem muito rico. Ele gostava de se declarar como mestre. Por isso que temos que ter cuidado, não sabemos que mestre que é. A palavra mestre vem do latim magister, que significa o que comanda ou dirige, chefe, professor. Já a palavra verdade vem do grego aletheia, que significa o não oculto, não escondido, não dissimulado. Explicação: a palavra mestre é usada para designar alguém que tem domínio de uma arte, ciência ou técnica, ou que ensina essas disciplinas. Por exemplo, Aristóteles foi um mestre de Alexandre, o Grande. A palavra verdade é usada para designar aquilo que é evidente ou plenamente visível para a razão. Em um determinado lugar conseguiu um cargo muito importante. Tenho ainda até o dia de hoje uma certa influência no mundo da política, ou no meio dos políticos. Nunca fui de mostrar muito a minha face e o meu rosto, mas a política está envolvida. Fui a muitos lugares importantes, fui a muitas festas e casarões, mas nada de se aparecer demais, sempre sigilo. Samael Lúcifer, ele gosta muito de adoração, gosta de ser proclamado e de ver o seu nome adorado. Aí é onde mora o perigo que poucos cristãos e evangélicos não sabem, e não busca a direção do eterno Deus, o nosso Pai que está no céu. Acontece coisas que não são coisas bem decentes de ser falado nesse testemunho, mas são algo que pode impactar o seu coração. Não vou relatar por motivo óbvio de não estar, até mesmo de não ter a palavra corretamente para se expressar, mas algo bizarro e terrível aconteceu. Não foi algo inormal que fosse ilegal, foi coisas que realmente acontecem em qualquer festa que você
vai, mas aos olhos humanos não é muito bom. Vejo que o nosso adversário, ele quer de cada um de nós. Vou deixar, para que você entenda o que ele faz no final se você não tiver Deus que é o eterno. A ideia de fazer um pacto com o diabo é uma temática comum em muitas culturas e tradições, frequentemente retratada em mitos, lendas e obras literárias. Esses pactos geralmente envolvem a invocação, a negociação de algo precioso, como a alma da pessoa, em troca de vantagens. Isso só pode acontecer através do pacto e da sua negociação com o próprio diabo, ou poderes temporários. Aqui estão algumas das consequências e aspectos frequentemente associados a essa temática. Consequências espirituais. Um dos temas mais recorrentes é a perda da alma. Para ele mesmo, que é Samael, o diabo acaba levando a sua alma, ou a condenação espiritual. Acredita-se que, ao fazer um pacto com o diabo, a pessoa esteja se afastando de valores e da presença do Senhor e do seu evangelho, morais e espirituais, o que pode levar a um estado de desespero, arrependimento e, eventualmente, a condenação eterna. Benefícios temporários. Inicialmente, a pessoa pode experimentar benefícios significativos, como riqueza, poder, fama ou habilidades extraordinárias. No entanto, esses ganhos são frequentemente retratados como efêmeros e vêm com um preço muito alto, que se revela ao longo do tempo. A natureza do compromisso. Os pactos geralmente envolvem termos que podem ser ambíguos ou enganadores. O diabo, como a personificação do engano, pode não cumprir sua parte do acordo, de maneira justa, levando a pessoa a situações inesperadas ou desastrosas. Perda de identidade e humanidade. O pacto pode levar à desumanização da pessoa. À medida que ela se compromete mais como o diabo, pode começar a perder sua compaixão, moralidade e conexões humanas. Essa transformação é muitas vezes retratada como uma descida em um estado de depravação ou loucura. Perseguições consequências terrenas. Além das consequências espirituais, os personagens, que são as pessoas que fazem pactos, frequentemente enfrentam problemas em suas vidas cotidianas, como relacionamentos rompidos, perseguições e conflitos. O pacto pode atrair a atenção negativa de outras entidades malignas ou pessoas, levando a um ciclo de problemas. Possibilidade de redenção. Em muitas narrativas, há uma oportunidade de redenção. O personagem, que é a própria pessoa, pode buscar se libertar espiritualmente. Só tem que buscar a presença do eterno Deus do pacto, enfrentar o diabo ou encontrar maneiras de se reconciliar com o seu próprio Deus, o eterno, com suas ações. Essas histórias frequentemente exploram temas de arrependimento, sacrifício e a luta entre o bem e o mal. Exemplo literário. Um dos exemplos mais famosos de um pacto com o diabo é quando um homem, aonde o protagonista ele busca o próprio conhecimento espiritual e vende sua alma em troca de conhecimento e prazeres mundanos. A história ilustra as consequências de suas escolhas, ressaltando as tragédias que se seguem à sua busca por satisfação imediata. Conclusão. Embora esses temas sejam frequentemente explorados de forma fictícia, eles refletem preocupações profundas sobre moralidade, responsabilidade e as consequências das escolhas que fazemos. A ideia de pactos com o diabo serve como um aviso sobre os perigos de buscar poder ou satisfação a qualquer custo, lembrando-nos da importância de agir com integridade e consideração pelas repercussões de nossas ações. Para muitas pessoas isso parece uma história de ficção ou história medieval dos tempos antigos. Às vezes a gente quer que essa pessoa seja uma pessoa totalmente diferente de qualquer seres humanos, mas somos iguais, e os desejos e os seus impulsos está sempre dentro do teu coração. Por isso que eu digo, cuidado, quando você for fazer este pacto, ou assinar este contrato, saiba que a punição é a morte. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do nosso Senhor, o eterno Deus, é a vida eterna, que temos em união com Yahushua, o nosso Senhor e Salvador. Ainda nesse testemunho você não estará proibido de ir a lugar nenhum e nem entrar em nenhuma igreja.
ou até mesmo se apresentar em qualquer religião, mas tem que manter totalmente a sua descrição oculta para que ninguém saiba quem é você. Porque a adoração que você prometeu ele tem que estar sempre em seus lábios. Não há versículos da Bíblia que falem especificamente sobre pacto e dinheiro, mas existem versículos que falam sobre dinheiro e outros assuntos relacionados. Alguns versículos da Bíblia que falam sobre dinheiro são Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Diz que a riqueza é um dom do nosso Senhor o eterno Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Diz que não se deve acumular riquezas na terra, mas sim guardar tesouros no céu. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10. Diz que se deve honrar o Senhor com os recursos e os primeiros frutos das plantações. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Diz que se deve ser organizado, evitar gastos por impulso e fazer planos, mas incluir o nosso Senhor o eterno Deus. Nos projetos a Bíblia também fala sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Existe salvação após tudo isso acontecer na sua vida, digo, para você fique firme com o nosso Senhor eterno Deus, que está no céu, e que fique firme com o Pai, não deixe, não saia do seu caminho, continue, porque a riqueza não te traz felicidade e nem de dar aquilo que você precisa, mas assim quem peca é culpado de quebrar a lei do nosso Senhor o eterno Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês, irmãos, já sabem que Yahushua veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Yahushua não continua pecando. Porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, irmãos, vocês não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Yahushua é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo ele peca desde a criação do mundo. Vocês, irmãos, e o Filho do nosso Senhor o eterno Deus veio para isto, para destruir o que o diabo, Satanás, a antiga serpente, o caluniador, ele tem feito. Quem é filho do nosso Senhor o eterno Deus não continua pecando, porque a vida que o eterno Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque o eterno Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos do nosso Senhor o eterno Deus e os filhos do diabo, a antiga serpente, quem não faz o que é correto aos olhos do eterno Deus, não ama o seu irmão, não é filho do nosso Senhor o eterno Deus, nosso Pai. Como a Bíblia diz, primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Te digo e afirmo, não brinque com a dimensão espiritual. Deixo aqui a minha paz para com todos e fiquem em alerta, cuidado, não brinque e coloque a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Yahushua.